esperando, enquanto a gente aguarda a entrada da Júlia, vamos soltar aqui essas imagens aqui da Marcha de las Antorchas, ontem em Havana, Cuba, né? Um evento sensacional. Já vamos trazer a Júlia aqui para a tela. Júlia, tá me ouvindo aí, camarada? Tô ouvindo sim, tudo certo. Ah, tá, maravilha. Vamos junto agora, então. Ô, Júlia, estou trazendo aqui, ó, desde o começo do programa, botei essas imagens aqui da Marcha de las Antorchas, que aconteceu ontem em Havana, Cuba, né? Que é um evento maravilhoso, né? E dos estudantes, né? Até quando eu assisti ontem, eu lembrei que tu vinha conversar conosco e pensei em colocar aqui na tua entrada, né? Eu já tinha botado no começo do programa, tá ali o Dias Canel, ó, no meio da multidão ali. Basicamente são os estudantes, né, que promovem esse evento. Para quem não sabe, é um evento que acontece desde 1953 em Havana, Cuba, né? E é um evento que assim foi quase que um embrião do assalto ao quartel da Moncada e depois da própria Revolução Cubana, né? O Fidel Castro, lá em 53, foi um dos caras que organizou a primeira Marcha de las Antorchas, né? E nesse ano a homenagem era ao Martí e ao Fidel, que esse ano é o centenário de Fidel. Olha que coisa linda isso aqui. Eu acho um dos eventos mais bonitos que a classe trabalhadora faz pelo globo terrestre, essa Marcha de las Antorchas, né? Isso aqui me deixa sempre maravilhado. Um dia eu quero estar lá presente numa Marcha de las Antorchas, hein, Júlia? Que sonho! Que sonho, né? Muito bonita essa manifestação que eles fazem anualmente, né? Júlia, como é que está aí o movimento estudantil em São Paulo? Tu que é a presidenta da UPES, né? Nos conhecemos na Voz Trabalhadora através do nosso grande camarada Maurício Rorato, que está no chat, né? E ele te conheceu lá no evento do 8 de janeiro, né? Na USP, né? Como é que está o movimento estudantil em São Paulo, lutando contra este fascínora do Tarcísio Freitas aí? Não, com certeza. A UPES é a entidade que representa todos os estudantes de ensino fundamental, médio, EJA técnico. E hoje, infelizmente, a educação no estado de São Paulo se vê ameaçada por alguns projetos, né? Projetos esses idealizados pelo governador Tarcísio de Freitas, junto com o Renato Feder. Mas a nossa resposta dos estudantes é muito clara. Se tentarem atentar contra a nossa educação, a resposta vai vir dentro da sala de aula, vai vir nas ruas, vai vir em todos os espaços que hoje forem destinados para que os estudantes estejam lá. Então, hoje, apesar da nossa educação ter sido muito massacrada, todo dia a gente está tendo que lidar com fechamento de sala, com fechamento do noturno, uma banalização do ensino de jovens e adultos. Hoje, ele apresenta uma nova reorganização escolar, apresenta cívico-militar como uma saída de futuro, coisa que a gente sabe que não é real. Mas, em resposta a isso, tem muitos estudantes organizados, falando com a escola dos nossos sonhos, debatendo o que a gente quer para a nossa realidade, que é uma escola que nos forme não como mão de obra, mas sim como seres pensantes que vão construir e vão ajudar a formular uma nova sociedade brasileira, que coloque a soberania em pauta, que seja ali uma sociedade, uma escola verdadeiramente com os anseios da juventude, né? Então a gente tem muito essa garra de rebeldia. Gostaria de te agradecer, Luiz, mas também agradecer ao Maurício, que ajudou muito aí nessa construção. A gente se conheceu em um momento muito, muito especial para debater sobre a soberania brasileira e que hoje a soberania brasileira tem demonstrado que é a chave para a gente debater o que é um Brasil que a gente quer, né? Com a cara dos estudantes, com a cara dos jovens e com a cara da população trabalhadora. Perfeito. E os estudantes são fundamentais aí no todos os processos, né, de soberania, de democracia, né? A UNE teve uma presença fundamental, né, no combate ao golpe de 64. O impeachment da Dilma também, a UNE voltou a ter uma presença importante nas ruas, né? Tá aqui, ó, de vez em quando eu vou botando aqui a Marcha das Antorchas, os estudantes de Cuba, né, muito presentes. Lá na Venezuela, também no dia seguinte, o sequestro lá do Maduro e o bombardeio contra a Venezuela foi no sábado. Na terça-feira,
os estudantes da Venezuela fizeram uma grande manifestação nas ruas de Caracas. Então, é fundamental que a gente tenha aí os estudantes organizados, né, mobilizados e muito atuantes sempre, né? Não, Eu queria saber como é que está essa organização, Júlia, dos estudantes, né? A UNE, a UPES que tu representa, né? E as outras entidades que organizam os estudantes, né? Como é que vocês estão organizados, mobilizados? Vocês têm um calendário de lutas, de manifestações previstas? Como é que está isso aí? o movimento estudantil no geral, né? Então, entidades como a UNE, a UES São Paulo, que representa os universitários, a UPES, que representa secundaristas aqui no estado de São Paulo, e a UBES, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que representa os estudantes secundaristas do Brasil. A gente tem um calendário de lutas, mas, para além disso, muitas das vezes as lutas são mais imediatas, né? Elas são mais pontuais, mas, mesmo assim, a gente organiza os estudantes de forma muito natural e orgânica. A gente está no dia a dia da sala de aula. Eu, pontualmente, sou estudante da ETEC. Então, o estudante ele tem esse quê da revolta, de ser revolucionário por natureza. Então, hoje em dia, a gente fala que a gente é uma geração que não aceita tanto o que os mais velhos aceitavam, né? Então, a gente tem se organizado. A juventude sempre foi muito rebelde e assertiva nos nossos pontuamentos. E aí, o que a gente faz é ir organizando esses estudantes e formando ao mesmo tempo. Porque hoje a gente debate sobre a educação que a gente quer e a gente acredita que a educação que a gente quer perpasse uma formação pontual, uma formação mais contínua que hoje as escolas abandonaram. Então, a gente tem um calendário de lutas, todos os meses a gente faz, existem algumas datas pontuais, como no dia 28 de março, que a gente está elaborando um calendário, porque marca a morte de Edson Luiz, que foi um estudante que foi assassinado pela ditadura militar e é simbólico para nós estudantes, mas também alguns dias pontuais, como o dia 11 de agosto, que é o Dia dos Estudantes, a independência do Brasil. Então, a gente já tem esse comando mais assíduo das nossas lutas contínuas. Mas hoje, por exemplo, às 5 horas da tarde, a gente vai estar ali na frente do Teatro Municipal defendendo a Venezuela como povo soberano. E isso é importante que os estudantes façam parte, porque saber que a Venezuela é um povo soberano é saber que a América Latina é um povo soberano. Defender o Brasil é defender a América Latina e falar que é patriota, que é verde e amarelo, é defender a sua própria pátria. E nós, estudantes, sabemos isso e temos isso na ponta da língua. Porque hoje, enquanto o Tarcísio corta 11 bilhões da educação no estado de São Paulo e quer falar que militar na sala de aula é a chave para a educação no estado de São Paulo, nós falamos que não. Que a chave é ter história, é ter sociologia, é ter geografia, é ter arte, é ter cultura, é que a nossa sala de aula esteja em contato com a comunidade local, com a sociedade, que dentro da sala de aula a gente consiga ter acesso a uma graduação de qualidade, que dentro da sala de aula a gente consiga ir para o mercado de trabalho, mas mercado de trabalho qualificado, que hoje está sendo muito difícil para a nossa geração. Então, nós temos feito essas mobilizações orgânicas e, dessa maneira, temos instrumentado os nossos sonhos através das nossas lutas. Ô, Júlia, eu vou te fazer uma pergunta meramente retórica aqui, porque eu já sei a resposta dela, tá? Mas é só para a gente colocar o tema em debate, né? Assim, tu é presidenta de uma entidade de estudantes, né? Então, assim, a gente pensa, o lógico seria o quê, né? Bom, ela deve se reunir com a secretária de Educação, né, para tratar das questões da educação no estado de São Paulo, né? Então, eu vou te fazer a pergunta, eu já sei a resposta, tá? Mas vou te perguntar, quantas vezes tu participaste de reunião com a secretária de Educação e com o governador de São Paulo também, ou também pode ser com o prefeito de São Paulo, né? Quantas reuniões tu fizeste com essa turma aí? Então, olha, eu fiz uma reunião com o secretário de Educação no estado de São Paulo, que é o Renato me surpreende. Eu achei que era zero. Pois é, mas sabe por que ele atendeu os estudantes? Porque no dia
que ele foi para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo falar que ia mudar um pouco da jurisdição das escolas. Nós levamos mais de 100 estudantes para falar que a realidade que ele estava mostrando era mentira. E ele saiu como mentiroso e ficou constrangido durante essa reunião. Posteriormente a isso, ele enviou um e-mail sem falar nada, mas falando assim, quero me reunir com os estudantes para tentar se desculpar. Mas essa conversinha para a gente não colou. Foi a única vez que ele nos atendeu, mas depois de muito constrangimento dos estudantes, dos estudantes de 15, 16, 17 anos terem dado uma aula para ele, e a gente ter mostrado o potencial que a juventude e que os alunos que ele abandona em sala de aula têm, ele nos atendeu, mas foi só nesse momento. E hoje, inclusive, o projeto dele é barrar que o movimento estudantil consiga entrar nas escolas. Então, Renato Feder, uma questão para você e para que todos os que estão nos assistindo saibam que está acontecendo. Hoje, o Renato Feder e o Tarcísio de Freitas impedem o movimento estudantil de atuarem nos seus principais pilares, que é nos grêmios estudantis, que é nas salas de aula. Foi assim que em 2015 nós construímos a maior onda de ocupações do nosso país contra a reorganização escolar e em defesa das nossas escolas como instituições de ensino. E que hoje ele barra e priva os estudantes de conseguirem acessar o que é o melhor curso de formação da vida, que é as entidades estudantis, que é o movimento estudantil. Então, eles nos recebeu apenas uma vez, mas foi por uma árdua luta dos estudantes e por a gente demonstrar que, se ele não nos convidar, nós ocuparemos todos os espaços que forem necessários. Tarcísio de Freitas, a mesma coisa. Tive um encontro com ele enquanto eu estava apresentando meu TCC da ETEC, e ele foi lá para falar que ia ter uma nova parceria entre o governo e a ETEC, mais um projeto de sucateamento da educação. E nesse, fomos lá e fizemos árduas perguntas para esse governador, que não teve a capacidade de responder uma sequer pergunta que nós fizemos. O porquê que ele não estava valorizando o ensino técnico, o porquê que ele estava colocando o ensino técnico esvaziado nas nossas escolas estaduais, mesmo sem nenhuma estrutura para que eles conseguissem ser abrangentes, mas também o porquê que hoje, a gente, através de uma grande construção, apresentamos o Provão Paulista como solução para que os nossos estudantes do Estado de São Paulo entrassem nas universidades públicas do Estado de São Paulo, e hoje ele barra o ensino técnico de fazer, principalmente os estudantes do Instituto Federal. Então, fizemos vários questionamentos ao governador, nenhum desses questionamentos foram respondidos. Para além disso, fomos tirados as seguranças. Mas a nossa resposta, ela vai vir nas ruas, nas salas de aula, mas não vamos esquecer das urnas também. E por isso, nesse começo de ano, nós vamos lançar a nossa campanha que se chama Se Liga 16, que é um incentivo de tiragem ao título de eleitor para os jovens de 16, 17, 18 anos, que hoje dá para fazer pelo link, dá para fazer por um link, dá para fazer por um site, é rápido, fácil e prático, e isso vai fazer com que, de fato, a gente consiga mudar o Congresso, que, de fato, a gente consiga barrar o Tarcísio de Freitas, de continuar nesse estado, de continuar fazendo essa metodologia privatista que afeta o nosso cotidiano como estudante. Então, é isso. Então, aí seguimos na luta, com esses enfrentamentos, mas com muito sorriso, com muitos sonhos e com muitas perspectivas. Maravilha. O Daniel Marques está dizendo aqui, Renato Nunes e Tarcísio vazem de São Paulo. A Regina Alves falando aqui, importante. Júlia, sobre as tuas falas. O Maurício Rorato está aqui conosco, dando um salve, dizendo que é o futuro do Brasil. Futuro não, presente, Rorato. Sem essa de futuro, né? Nosso negócio é o presente. A Júlia é o presente do Brasil. Os estudantes são o presente do Brasil. Brincando, Rorato, é isso aí. Encarnação Melgar aqui conosco. O Daniel Marques comemorando Cuba e Venezuela soberanos. Quem é que botou aqui? A Leda Leão. Tarcísio declarou que é contra estudar. Os filhos dele estudam aonde, né? Boa pergunta. Será que estão nessa escola militar, o cívico-militar? Como é que tá essa escola? Tenho certeza que não, viu?
essas porcaria aí, como é que estão, Júlia? Isso aí é flagrantemente inconstitucional, né? Nós já tratamos várias vezes aqui no programa sobre isso com grandes educadores que vieram aqui e referendaram isso, né? Eu sou do meio jurídico, né? Então eu sei que é inconstitucional essa escola cívico-militar. Ela não pode funcionar no Brasil, não pode. Né? Mas como é que está isso aí na prática, Júlia? Ai, na prática, ele está tentando, faz 3 anos, implementar as escolas cívico-militares aqui. Mas a organização dos estudantes e dos professores tem se demonstrado muito mais forte do que esses projetos. Então, todas as vezes que ele tramita isso, a gente barra na base mesmo. A gente barra na porta das escolas, a gente barra conversando com muito professor, com muito estudante. Então, a UPES, junto com a POSP, com o Cinesp, com o Simpem, com a APASE, que são alguns sindicatos que organizam dirigentes, diretores, professores aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, a gente tem feito esse grande enfrentamento e barrado esse projeto de escola cívico-militar. Mas o engraçado é isso. Tarcísio de Freitas várias vezes se colocou falando que hoje a faculdade estudar não é importante. O importante é empreender. E para nós da classe trabalhadora, para nós filhos da classe trabalhadora, ele quer colocar escolas cívico-militares. Mas os filhos deles estudaram na faculdade, estiveram lá dentro e ainda estão. Então, assim, para o filho do trabalhador, estudar não importa, mas para os filhos dele, tem que ser a melhor educação do mundo. E o que a gente fala é, não vamos aceitar esse tipo de coisa, porque a classe trabalhadora está unida e os filhos dela muito mais ainda. Então, nós estamos seguindo em frente na luta, barrando qualquer tipo de projeto que ameace a estrutura da educação, que ameace os nossos sonhos, que ameace o nosso futuro e o nosso presente, como estudante, como seres, como indivíduos que querem trabalhar, querem ajudar no desenvolvimento do seu próprio país, mas, para além disso, exaltando qual é a cara dos estudantes, que é sempre demonstrando com muita felicidade, sorriso no rosto, que não vai aceitar esse tipo de ofensa e de ataques de pessoas tão baixas como o Tarcísio de Freitas. Perfeito, perfeito. O Júlio Barbosa está dizendo aqui, ó, o pior inimigo do pobre é o que se acha rico, operam para aqueles políticos conservadores e neoliberais que os oprimem. Isso é um grande problema, né, Júlio? O problema disso aqui é que os aparelhos hegemônicos do Estado fazem com que essas pessoas atuem em favor da direita. Isso aqui é um grande problema que a gente tem realmente, né? Mas não é um problema da classe trabalhadora, tá, Júlia? É um problema do que oprime a classe trabalhadora, né? Inclusive as escolas, né? As igrejas. Com certeza, eles têm uma mão que faz a gente pensar muito nisso. Eu cito como exemplo o próprio Tarcísio falando que não é para fazer faculdade, o Pablo Marçal, que concorreu a prefeito aqui da cidade de São Paulo e que falava o tempo inteiro que era melhor ser microempreendedor, que era melhor isso e aquilo, e que vão alienando a nossa própria classe. Mas, inclusive, eu arrisco dizer que hoje os nossos estudantes estão dando um banho nas últimas gerações, mas também levando esses ensinamentos para dentro de casa. Nas últimas viagens que o movimento estudantil sempre faz, como, por exemplo, agora em abril, que nós teremos o Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas para debater qual é a escola dos nossos sonhos e quais são os rumos da educação nacional que a gente quer. Nós, nesse último período, conquistamos o pé de meia. Nesse último período, nós conquistamos o CEPOP, que também é uma remuneração para os cursinhos populares, que hoje servem ali como uma base de ensinamento, de aprofundamento, que muitas das vezes a escola falha nisso, mas que hoje nós temos dado um banho até mesmo nos próprios pais. Muitos pais chegam para mim e falam assim, caramba, olha, eu estava com outro pensamento e aí meu filho chegou em casa, brigou comigo, falou que a escola não era aquilo que eu estava vendo nas redes sociais, não era aquilo que eu estava assistindo no Kawaii, no TikTok, e me apresentou um novo horizonte. Então, eles muitas das vezes agradecem, falam que hoje
a nossa juventude, a gente tem sido muito assídua no quais que são as nossas ideias. Nós temos levado a rebeldia para dentro da sala de aula, mas para a sociedade como um todo. E eu acho que esse tem que ser uma das nossas principais bandeiras e pautas, que é o conhecimento, ele liberta a todos, né? Perfeito, Júlia, perfeito. Maria Cristina, parabéns pelas iniciativas dos estudantes. O Ageu Farias dizendo que gostou muito da tua fala. Fora Tarcínico, diz a Maria Cristina, que é lá de São Paulo. Mel Nascimento, dizendo aqui, ó, maravilhosa, viva a Júlia. O Rorato está aqui botando comentários também. Tarcísio, o JM Case aqui, ó, Tarcísio Metanol Pedágio Miliciano de Freitas. É impressionante. É tudo, né? Isso e mais um pouco, né? Exatamente. Educação é tudo, diz o Daniel Marques. Júlia na linha de frente. Daniel Marques, que é lá de Santos, nosso camarada Daniel Marques. Eu também sou. Já adorei, porque sou santista, sou de Santos, mas hoje moro aqui na capital. Tá bom, tu é santista, é terra bonita, muito linda. Estive em Santos já, é um maravilhoso lugar. Parabéns pela entrevista, Desencarnação. A Júlia vai ter que voltar aqui no programa outro momento. Com certeza. Gostaria de conversar contigo, Júlia. Já estamos aqui em cima da hora. Vou deixar a palavra contigo aí para te falar, dar o recado final aí. Obrigado pela tua presença, tá, Júlia? Foi uma grande satisfação e a Voz Trabalhadora está aberta não só para ti, como para todo mundo que tu queira indicar aí, da UPS, de outros. Claro, pode contar com os estudantes que a gente gosta de falar. Se hoje na sala de aula eles não deixam, a gente grita para os 4 cantos do país. Mas assim, Luiz, gostaria de agradecer você por ter me recebido. Gostaria de agradecer a Voz Trabalhadora, a todas as pessoas que estão comentando no chat. Isso é muito importante para a gente. Muitas das vezes dentro da sala de aula, a gente fica um pouco frustrado, a gente fica um pouco desiludido, achando que a gente não vai ter mais perspectiva de futuro, que a gente não vai conseguir se aposentar, que a gente não vai conseguir entrar numa graduação. Mas todos os momentos que eu visto essa camiseta amarela, que eu estou junto com o pessoal, que eu consigo ser ouvida, isso demonstra não só para mim, mas para todos os estudantes do estado de São Paulo que a gente ainda tem uma chance, que a gente ainda tem um sonho e o sonho não pode morrer. Então, apesar de todas as ofensivas do Tarcísio de Freitas, do Ricardo Nunes, do Renato Feder, nós estamos na luta e nós sabemos que a luta não é isolada e não é sozinha. Eu sei que eu posso contar com os trabalhadores, eu sei que eu posso contar com os professores, eu sei que eu posso contar com o povo brasileiro e o povo paulista para que a gente consiga, de fato, ter uma educação de qualidade e para que essa educação consiga ajudar ali que a gente seja, de fato, soberanos no nosso país, mas também na educação paulista. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, Júlia. Vamos terminar aqui com estas imagens maravilhosas aqui da juventude cubana com tochas na mão, marchando. Não tem para fascistada, tá? A fascistada treme quando vê isso aqui, ó. A fascistada treme quando vê a juventude, o povo nas ruas marchando. E assim, tem uma coisa que já dizia lá aquele velhinho, né? Aquele nosso velhinho gostoso, Karl Marx, e o seu maior discípulo Lenin, sempre disseram, né? Venceremos, a vitória é nossa, quer eles queiram ou não, faça o que eles fizerem, a vitória será nossa. Então vamos terminar com essa linda imagem aqui, ó. Júlia, um beijo grande para ti, obrigado pela presença. Valeu quem estava conosco no chat aí, Leda Leão, Daniel, Maria Cristina, o Rorato, o Olindino, o JM, todo mundo, a Mel Nascimento, o Ageu, todo mundo que esteve conosco, Júlio Barbosa. Obrigado, pessoal. Valeu. Até amanhã.